Olá meus irmãos, a paz do Senhor para todos, aqui pastor Paulo Domério, aqui para mais um vídeo do nosso canal e vamos começar hoje a falar sobre Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e também a terra. Mas antes, se você está aqui e ainda não é inscrito, quero te convidar para você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. É fácil, é rápido, é muito simples. Peço também que você deixe o seu gostei e deixe aqui também um comentário para ajudar o nosso canal. No vídeo passado eu fiz uma breve introdução sobre o estudo ao livro de Gênesis. Eu vou deixar aqui no card e depois você volta para assistir esse vídeo, mas é muito importante você acompanhar esse vídeo porque ele vai servir de introdução para o estudo que nós vamos iniciar hoje aqui no nosso canal. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que é muito importante falar sobre esse texto é que Moisés ele está direcionando esta mensagem para um povo que está vindo de um longo período vivendo como escravo. Isso aqui é o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre isso. Moisés está direcionando esse texto, direcionando o seu livro, direcionando todos os acontecimentos do livro de Gênesis para um povo que está vindo de um longo período de escravo. Qual que é o objetivo de Moisés? Esse povo ele está sem direção e esse povo está sem a sua identidade. O objetivo de Moisés é, através desses relatos, dessa revelação, reconectar esse povo com a sua verdadeira identidade. E Moisés vai fazer isso trazendo as suas origens. É por isso que o livro de Gênesis significa origem, princípio, começo. Porque o objetivo de Moisés é reconectar, é restaurar, é restabelecer esse povo que perdeu a sua identidade lá no Egito com a sua verdadeira origem, com a sua verdadeira identidade. Moisés vai começar o seguinte, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nunca foi o objetivo de Moisés, nunca foi o objetivo da Bíblia provar a existência de Deus, mas o objetivo de Moisés aqui é revelar a existência de um Deus criador. Esse é o objetivo de Moisés, é revelar a existência de um Deus criador. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte para aquele povo: olha, a origem de vocês, o princípio de vocês está em Deus. Vocês são obras das mãos da criação desse Deus. Ponto. Isso aqui é revelador. Isso aqui muda tudo na história daquele povo. Saber de onde eles vieram, saber que existe um propósito na vida deles. Isso muda tudo. Então o objetivo de Moisés primeiramente é esse, é restabelecer essa conexão que foi perdida e restabelecer essa verdadeira identidade para o povo e dizer: olha, apesar de vocês terem vivido tanto tempo como escravos, vocês têm uma identidade, vocês têm um Deus e existe um propósito na vida de vocês, Então vamos lá, no primeiro versículo diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Exatamente da forma que você está lendo, no plural, os céus e a terra. Quando nós falamos sobre o céu, isso aqui nos dá o direito de pensar em várias possibilidades, como por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele vai falar que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Logicamente, se ele foi ao terceiro, se ele conseguiu chegar no terceiro nível, é porque ele passou pelo primeiro, é porque ele passou sobre o segundo. Então, com base nisso, tudo nos leva a crer na existência desses três níveis de céu. Porque o texto está dizendo: Deus criou os céus e a terra. Quando nós falamos sobre céu, nós estamos falando primeiro sobre habitação, sobre domínio e sobre governo. Habitação, domínio e governo. Então, basicamente, a primeira parte da criação de Deus está relacionada com esses três níveis de habitação. Esses três níveis de habitação. Ou melhor, esses quatro níveis de habitação, que a terra também é um ambiente de habitação do ser humano. Então, tanto na terra existe o homem executa domínio, o homem executa governo, como também nessas outras três habitações também há esse poder, há esse domínio e há esse governo. Isso aqui é importantíssimo falar sobre isso. Nós temos noção sobre isso. A primeira parte dessa criação está relacionada a esses quatro níveis de habitação que Deus criou. Esses quatro níveis de habitação. Os céus.
os céus. E o apóstolo Paulo nos dá base para acreditar nisso, quando ele fala que ele conheceu o homem que foi ao terceiro céu. Se existe o terceiro nível, é porque ele passou pelo primeiro, é porque também ele passou sobre o segundo. Uma coisa importante falar também é que em capítulo 6 de Efésios, o próprio apóstolo Paulo ele vai falar três palavras muito importantes. Ele vai falar sobre principado, ele vai falar sobre potestades e ele vai falar sobre regiões celestiais. O que é um principado? O principado é um território governado por um príncipe. Onde esse principado está localizado? Nas regiões celestiais. Então tudo nos leva a crer. A base bíblica que nós temos, que a primeira parte da criação de Deus está relacionada com esses 4 níveis de habitação. Dentro desses 4 níveis de habitação, existe domínio e existe governo. Isso é maravilhoso nós entendermos isso. É maravilhoso nós compreendermos isso, que logo nos primeiros versículos da Bíblia nós já temos aqui essa grande revelação da parte de Deus, que a primeira parte da criação, Deus cria esses vários níveis de habitação, esses vários níveis de governo e esses vários níveis de domínio. Isso é maravilhoso nós sabermos sobre isso, né? Quando nós falamos sobre céu, nós estamos falando sobre habitação, sobre domínio e sobre governo. Basicamente essa divisão. Quando nós falamos sobre o primeiro céu, estamos falando sobre o céu atmosférico. Segundo céu, o céu espacial. O terceiro céu, esse céu espiritual. Nós temos base para acreditar nessa divisão por causa daquilo que o apóstolo Paulo testificou, por causa daquilo que a Bíblia também testifica com seus versículos. O próprio Jesus ele vai falar sobre a existência de um príncipe que exerce domínio sobre determinados territórios. Vamos lá para João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Olha o que o texto vai dizer. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, o seu príncipe perderá a autoridade que ele exerce sobre esse território. Então o próprio Jesus ele vai fazer uma referência direta a esse principado, a esse príncipe que exerce governo sobre determinado território. Ele vai continuar falando também sobre esse príncipe no capítulo 14, versículo 30. Capítulo 14, versículo 30 diz o seguinte: versículo 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Mais uma referência, capítulo 16, versículo 11. Capítulo 16, versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: do juiz, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já perdeu seu território e já recebeu a sua justa condenação. Então, com base em todos esses versículos, com base naquilo que o apóstolo Paulo testifica, nós acreditamos que a primeira parte da criação de Deus está relacionado com esses 4 níveis de habitação, esses 4 níveis de domínio, esses 4 níveis de governo. Isso é maravilhoso nós falarmos sobre isso. Vamos ver mais aqui algumas referências sobre este domínio. Daniel capítulo 10. Vamos lá para Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Vamos fazer essa leitura aqui rapidinho. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Daniel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É uma clara referência a esse principado, a esse príncipe que exerce domínio sobre esse território, né? O anjo vem com a resposta para Daniel, só que ele vai chegar em um território que é governado, ele vai chegar em um principado, nas regiões celestiais, que é dominado por um príncipe, e ele não vai conseguir passar, porque aquele príncipe exerce domínio e governo sobre aquele território. Vamos lá
Para mais uma referência sobre isso, Efésios, capítulo de número 1. Vamos lá, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, que fala também sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Efésios, capítulo 1, vou encontrar aqui a referência, capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os... Não, Efésios, capítulo 1. É isso mesmo, Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestades, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, só não neste presente século, mas também no século vindouro. Olha aqui mais uma vez uma referência sobre essa divisão no reino celestial, nas regiões celestiais, nessa divisão de principado e potestade. Mais uma referência, Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: nos quais andastes outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mais uma referência do apóstolo falando a esse príncipe que habita nos ares, que exerce domínio, governo sobre esse território. Isso aqui é maravilhoso nós estudarmos sobre isso e temos essa compreensão, que logo aqui no primeiro versículo de Gênesis, nós temos aqui base para acreditar que a primeira parte da criação de Deus está relacionada com esses 4 níveis de habitação, com esses 4 níveis de domínio, com esses 4 níveis de governo, né? O apóstolo vai nos dar aqui todas as referências e base para nós acreditarmos que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Lembrando que nós estamos falando sobre 4 níveis de habitação, 4 níveis de domínio, 4 níveis de governo. Eu sou o pastor Paulo Domério, espero ter te ajudado aqui com esse pequeno estudo sobre o livro de Gênesis, te dado um ponto de referência para você continuar os teus estudos, descobrindo, te aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, porque afinal de contas, aquele que aprende, cresce, prospera e evolui. Espero vocês aqui nos nossos próximos vídeos, onde nós vamos dar continuidade estudando sobre o livro de Gênesis. Vamos estudar aí versículo por versículo de cada capítulo e vamos buscar a compreensão, a revelação de cada texto. O salmista disse: Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, eu te exalto, te glorifico pela tua palavra que é a verdade, pela tua palavra que é viva, que é vida e que é espírito. Que a tua iluminação venha sobre a vida de todos os alunos, abrindo, ampliando a sua mente, a sua visão para a tua palavra. Deus abençoe a vida de todos. Forte abraço. Eu aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.